A paz do Senhor Jesus, muito bom estar com você que está vendo esse vídeo. Esse que vos fala, Pastor Rony. Estamos há 28 anos servindo ao Senhor, sendo que 13 anos como pastor. Estamos dando início a esse canal intitulado O que a Bíblia diz. Então, meu querido, antes de tudo, deixe aí o seu like, se inscreva, seja um dos primeiros a se inscrever neste canal e também acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os estudos que terão neste canal abençoado por Deus. O intuito do canal é trazer estudos da Bíblia de uma maneira fácil de entendimento, de uma maneira simples, que você possa entender a poderosa palavra de Deus. E nós vamos aprender junto e com a sua ajuda este estudo vai chegar a muitas pessoas para a glória de Deus. Vamos para o estudo? Neste primeiro vídeo, vamos estudar os falsos mestres. O que a Bíblia diz sobre os falsos mestres? A palavra falso significa, qualquer dicionário em português, você vai encontrar irreal, enganador, hipócrita, fingido, pérfido. Pérfido significa que falta a fé jurada, traidor, desleal, infiel, maldoso. Falso ainda significa que é o contrário à verdade ou à realidade, inexato, fingido, dissimulado, feito a imitação do verdadeiro para enganar o falsificado, que engana, que se faz passar pelo que não é. Então, você pode observar que falso significa tudo isso. E mestre? Mestre é o homem que ensina, professor, homem de muito saber, que serve de base, pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Vamos fazer uso aí da palavra de Deus, abra sua Bíblia, Marcos capítulo de número 13 e versículo de número 22. Marcos 13, 22 diz a palavra de Deus: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Porque se levantarão falsos cristos, ou pessoas hipócritas, pessoas fingidas, o que é o contrário à verdade. É isso que Jesus está dizendo. Feita a imitação do verdadeiro para enganar, que se faz passar pelo que não é. Então você percebe que Jesus está alertando a sua igreja. Segundo a descrição do nosso estudo, o crente da atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo de número 11. 24:11 está escrito: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa Cristo é um crente verdadeiro, e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Esses obreiros exteriormente parecem justos aos homens. Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente
estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aparecem vestidos como ovelhas. Mateus 7, versículo de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está dizendo: acautelai-vos, ou seja, ter cuidado por ser de sobreaviso, prevenir-se, resguardar-se, precaver-se, vigiar, defender. Então a igreja, nos fins dos tempos, nos últimos dias, tem que estar em cuidado com quem, aleluia, está ensinando na casa de Deus, com que a pessoa está falando, está dizendo, está transmitindo para o povo de Deus. Temos que nos resguardar, precaver, vigiar, defender-nos do mal. Por isso Jesus está dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas ou falsos ensinadores, falsos mestres, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Abra sua Bíblia agora em Mateus 7. Mateus 7, e verso 21 até o 23, para nós entendermos. Diz a Bíblia: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos perceber então que tais pessoas, queridos, Jesus estava ensinando enfaticamente que cumprir a vontade de seu Pai Celestial é uma condição prévia, essencial para a entrada no reino dos céus. Não significa que a pessoa pode ganhar e merecer a salvação mediante seus próprios esforços ou obra. Isto é verdadeiro pelas seguintes razões: tem que haver o perdão divino que o homem obtém mediante a fé. Ou seja, nem todas as pessoas que estão ensinando, que estão professando a fé em Jesus Cristo tem aparência que é, mas não é. Tem aparência que fala muito bem, que ensina muito bem, porém são lobos devoradores que estão vestidos de ovelha. Então temos que estar atento. Se você abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 11, vamos para Coríntios. É um estudo, querido, para que você possa estar atento a tudo que está ocorrendo no mundo espiritual, no mundo físico, segundo a palavra de Deus. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos. Satanás, o grande enganador, que vem matar, roubar e destruir, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos.
A Bíblia diz que esses ministros e líderes, enganando, são pessoas que, capacitadas por Satanás, dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus. Pregam mensagens evangélicas atraentes. Aparentam ser pessoas santas, mas na realidade rejeitam a piedade e negam a sua eficácia. Esses obreiros se disfarçam em apóstolos de Cristo e ministros da justiça. Dessa maneira, imitam os verdadeiros ministros de Cristo e colocam na sua mensagem toda aparência de piedade. Parecem sinceramente solícitos e amorosos e falam em perdão, paz, felicidade, fraternidade e muitas outras coisas construtivas, mas vivem sob a influência de Satanás. O evangelho deles é geralmente segundo o raciocínio humano e não uma interpretação verdadeira da revelação de Deus, como temos nas Escrituras. A sua mensagem não é segundo a doutrina apostólica do Novo Testamento. Todos os crentes devem precaver-se desses ministros e líderes enganosos e não devem se deixar levar pelo carisma deles, nem por sua eloquência, preparo, milagres, carisma, altas estatísticas ou mensagem popular. Todos os líderes religiosos devem ser julgados de conformidade com a sua atitude e fidelidade ante a redenção pelo sangue de Jesus Cristo, o Evangelho conforme ensinaram Jesus e os escritos do Novo Testamento. Glória a Deus. Em Deuteronômio 13 e no verso 3 está escrito: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Nós vamos perceber que a semelhança dos falsos profetas dos tempos antigos se assemelha ao Novo Testamento. Nesse versículo de Deuteronômio 13, 3, Deus está avisando ao povo de Israel para não dar ouvido àquele sonhador, enquanto ele contar seus sonhos, porquanto vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É fundamental a comunhão do crente com o Senhor e a sua fidelidade a Deus e a palavra revelada dele. Os versículos de 1 ao 5 mostram que a tentação visando a destruir nossa lealdade a Deus às vezes surge através de pessoas parecendo espirituais. Várias inferências decorrem disso para a nossa vida como crentes. Deus às vezes testa a sinceridade do nosso amor e dedicação a Ele e a Sua palavra. Deus às vezes nos prova permitindo que surjam entre o seu povo pessoas afirmando que são profetas de Deus e que realizam sinal ou prodígio. Tais pessoas às vezes falam com muita unção, predizem corretamente o futuro e operam milagres, sinais e prodígios. Ao mesmo tempo, porém, podem pregar um evangelho contrário à revelação bíblica, acrescentar inovações à palavra de Deus ou subtrair parte dela. Aceitar esses falsos pregadores significa abdicar da fidelidade total de Deus e a sua palavra inspirada. O Novo Testamento também, por sua vez, adverte que falsos profetas e falsos mestres perverterão grandemente o Evangelho de Cristo nos últimos dias dessa era.
Observe então, você que está vendo esse vídeo, que devemos estar atentos a tudo que a palavra de Deus está dizendo sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Há uma semelhança do Velho Testamento com o Novo Testamento. Muda-se os tempos, muda-se as épocas, mas os falsos são os mesmos. As atitudes daqueles que foram no Velho Testamento está refletindo agora no Novo Testamento. Porém, a astúcia de Satanás está sendo mais cautelosa para enganar, se for possível, até mesmo os escolhidos. Em 1 Reis 18:40, também nós vemos uma semelhança. Está escrito: e Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Note que os seguintes fatos a respeito da matança dos profetas de Baal. A sentença de morte contra eles era justa, pois foi executada em obediência à lei de Moisés. Está no versículo 13, no capítulo 13 de Deuteronômio, e verso de 6 ao 9. O Novo Testamento não contém qualquer mandamento similar. Ele proíbe a ação repressora contra os falsos mestres, embora Deus ordene a sua rejeição e que nos separemos deles. A ação de Elias contra os falsos profetas de Baal representava a ira de Deus contra os que tentavam destruir a fé do seu povo escolhido, privá-lo das bênçãos divinas, e também expressava o amor e a lealdade do próprio Elias por seu Senhor. A destruição dos falsos profetas por Elias manifestava também profunda preocupação pelos próprios israelitas, uma vez que estavam sendo destruídos espiritualmente pela falsa religião de Baal. Jesus manifestou idêntica atitude em Mateus 23, assim como também o apóstolo Paulo em Gálatas 1, de 6 ao 9. Note ainda que a ira de Deus será derramada sobre todos os rebeldes e impertinentes no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2 e 5. Então estamos observando que Deus tem preparado tais falsos profetas, falsos enganadores, a sua ira. Devemos permanecer então na verdade da palavra de Deus. Estamos vendo aí nesse estudo que devemos ser cautelosos acerca dos que ensinam a palavra do Senhor. Devemos fazer igual aos crentes bereanos, quando o apóstolo Paulo foi pregar em Bereia. Tudo que o apóstolo falava, eles conferiam nas Escrituras, ou seja, os Evangelhos. Não era uma desconfiança do apóstolo, mas para ver se realmente estava tudo dentro da palavra de Deus. Isso não é pecado, isso é bom, isso é discernimento do que é e do que não é de Deus. Então devemos estar observando a palavra, devemos estar lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, deixando que Deus use-nos com uma visão de águia, para que possamos ver o horizonte da verdade e poder então denunciar a mentira e poder deixar o Espírito Santo usar a nossa vida contra tais falsos, revelando a verdadeira palavra de Deus para que os seus intentos sejam descobertos. Há outro também exemplo em Neemias, capítulo 6 e 12. Está escrito: e conheci que eis que não eram Deus que os enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate os subornaram. Quando Neemias agora está na reconstrução do muro de Jerusalém, levanta-se então adversários
Sambalate, Tobias enviaram um falso profeta para poder então agora desafiar a Neemias. No versículo anterior está dizendo: entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre o templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E foi aí que Neemias conhece e discerne que o profeta não tinha sido enviado por Deus. Queridos, esse é o dom que devemos buscar nesse fim dos tempos. Dom de discernimento de espírito, para que possamos estar firmes, resguardados na palavra de Deus. Todos que declaram ser mensageiros de Deus devem ser examinados e provados se de fato são homens de Deus. Aos que se apresentam como crentes, afirmando que estão empreendendo um ministério determinado por Deus, quando na realidade os tais buscam apenas glória e prosperidade para si mesmos. O povo de Deus precisa ter discernimento para julgar o caráter pessoal e a lealdade a Deus e aos seus padrões. E todos que se apresentam como porta-vozes de Deus. Então devemos estar atentos, como já foi falado, fazer igual os bereanos. Uma última referência, Oséias, capítulo de número 4, verso 15. Os sacerdotes estão dizendo: se tu, ó Israel, queres corromper-te, não venhais a Gilgal, e não subais a Betel, Avém, e não jureis dizendo: vive o Senhor. Nessa oportunidade, os sacerdotes estão usando de piedade, ou falsa piedade, para enganar o povo de Israel. Porém, os sacerdotes empregavam linguagem piedosa para enganar o povo e desviá-lo da genuína adoração. Os falsos mestres sabem como empregar a linguagem bíblica para comunicar ensinos antibíblicos. Os crentes devem ouvir cuidadosamente o que se prega para que tenham condições de avaliar se os conceitos enunciados expressam realmente a verdade da palavra de Deus. Então os crentes devem ouvir cuidadosamente. A palavra de Deus diz em Tiago: ser pronto para ouvir, tardo para irar-se, tardo para falar. Então temos que ouvir primeiro, conferir se realmente é a verdade de Deus, para depois falarmos, para depois nós colocarmos os nossos questionamentos, colocarmos então em prática a verdadeira palavra de Deus. Queridos, quando nós lemos em Coríntios o transfigurar, o que significa transfigurar? Mudar a feição, o caráter, ou a forma, converter-se, mudar, transformar, deformar, mudar de figura, em geral de modo passageiro. É isso que os falsos mestres fazem, os falsos apóstolos. Mudam a feição no momento de uma pregação, do ensino, porém ele está disfarçado, o seu caráter está deformado, está mudado, está transfigurado. Por isso diz que eles transfiguram-se em apóstolos de Cristo, mas não são. Pregam a palavra genuína, porém por detrás de tudo isso, do seu caráter, não são nada
genuíno segundo a verdade da palavra de Deus. Vamos ler mais um versículo. 11º. Primeira parte desse ensino. Falsos mestres. Os falsos mestres e falsos apóstolos. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal de Jesus Cristo. Mais um versículo, 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazendo a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Nessa primeira parte que estamos falando a respeito desse ensino, temos que estar cautelosos, ser sóbrios, sofrer as aflições, mas porém estarmos armados com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para nos defendermos das hostes espirituais da maldade. Queridos, estou fechando a minha Bíblia, estamos ficando por aqui nessa primeira parte do estudo Falsos Mestres. Eu aguardo você no próximo vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, que esse é o primeiro vídeo de muitos que terão. Mais um lembrete para você: leia sempre a Bíblia, porque somente nela você vai encontrar palavra de vida eterna. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, e um forte abraço, e eu aguardo você no próximo vídeo, a segunda parte dos falsos mestres.